Que delícia poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Que delícia a gente poder começar assim o dia, Deus falando conosco. E eu quero falar hoje o seguinte: o que fazer quando a minha língua é grande, quando a sua língua é grande, quando a língua não cabe dentro da boca, gente. Tem hora que é difícil, né? Tiago fala que nós não conseguimos domar a língua. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Olha o que a palavra fala em Tiago 1, o verso 19. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Tem outras versões que falam: sede prontos para ouvir e tardio no falar e no irar. Algo interessante é que a gente observa que quando Deus ele nos fez, Ele não fez nada à toa. Quantos ouvidos Ele te deu? 2. Quantas bocas Ele te deu? 1. Ou seja, a gente deve ouvir mais, sede prontos para ouvir e tardios no falar. Mas às vezes a gente atropela uma coisa a outra, às vezes a gente não entende bem o que ouviu e já fala aquilo que entendeu. E eu estou falando aí do ouvir, seja o ouvir a audição mesmo, ou seja o ouvir na escrita. Porque às vezes você lê uma coisa e você interpreta do jeito que você quer, do jeito que você acha que é. E de repente você começa a falar aquilo que não deve. Por que é perigoso essa fala? Porque muitas vezes a língua, ela mata muito mais do que armas de fogo. Muitas vezes a violência é muito maior em algumas falas do que a violência física, do que lesões um no outro. O Senhor, Ele fala sobre essa preocupação. Tiago fala muito sobre essa preocupação, que a língua, ela como ali numa floresta, você acende ali um fósforo, aquele pedacinho, aquela chama tão pequenininha, ela pode incendiar, ela pode destruir, ela pode acabar com um lugar tão lindo. Se nós não vigiarmos, às vezes nós vamos falar aquilo que nós estamos sentindo e às vezes, vamos falar, as nossas falas elas estão sempre carregadas daquele momento que a gente está vivendo. Se você está vivendo um momento mais tranquilo, com certeza você vai falar de uma maneira mais tranquila. Se você está vivendo um momento de pressão, um momento difícil, com certeza a sua fala vai carregada com um pouquinho disso. Isso faz parte, isso é natural, porque a nossa fala envolve todo o nosso corpo, nós todos falamos. E o que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes nós não estamos bem. E a nossa alma está falando, e quando nós falamos com a nossa alma. Nós falamos com aquele sentimento, com aquela emoção. Às vezes você está passando uma coisa e você interpreta aquilo de acordo, às vezes, com o seu humor. Por isso é que a Bíblia fala que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Quando nós passamos a ser guiados pelo Espírito, pela verdade, não somos guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, a nossa fala, ela é mais coerente. Quando nós falamos guiados pelo Espírito, a nossa fala, ela traz vida, porque ela leva o quê? A verdade. Ela confronta? Confronta. Mas ela confronta com a verdade. Agora, quando a nossa fala, ela é guiada pela nossa alma, ela vai o quê? Ela vai carregada de sentimentos. Ela vai carregada com aquilo que a gente tem. Se são sentimentos bons, eles vão. Se são sentimentos ruins, eles vão também. E quando a nossa fala está carregada da nossa carne, aí ela sempre vai realmente para matar. Ela sempre vai para machucar. Porque a carne não tem nada de bom. Se não for o Senhor em nós. E como muitas vezes as nossas falas, a nossa língua, ela não cabe dentro da nossa boca. Por quê? Porque é a nossa alma e a nossa carne falando. Nem tudo o que nós temos vontade, nós devemos falar. Ou, se formos permitidos a falar, nós devemos falar
de uma maneira que traga vida para outra pessoa, conduzidas pelo Espírito, porque Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós podemos falar, carregados o quê? Do caminho, direcionando aquela pessoa no caminho certo. Nós podemos e devemos falar com as pessoas diante da verdade, que a verdade é o que a palavra diz a respeito daquela circunstância. E nós também temos que falar sobre levar a vida. É algo interessante que às vezes, e eu falo para você, muito cuidado com o que você escreve. Eu não resolvo questões pelo WhatsApp, nem áudios, nem escritos. Por quê? Porque a pessoa interpreta do jeito que ela quer. Você colocou uma coisa, ela vai lá, interpreta, ela dá a entonação que ela quer e dá a interpretação que ela quer. E aí ela fica ofendida com você, ela fica magoada e você não quis nem dizer aquilo. Muito cuidado. Tem gente que é muito corajoso no WhatsApp, mas quando a gente fala, vamos conversar pessoalmente, ele não vem. Já tem gente que, pelo WhatsApp, ele escreve coisas e o outro interpreta de outra maneira. O que você tiver que resolver, resolve pessoalmente. É algo tão interessante que eu estava outro dia conversando com uma pessoa e ela falou, ela acrescentou uma palavra em algo que eu não tinha escrito. E era uma pessoa muito íntima a mim. E eu falei, quem falou essa determinada palavra? E era uma palavra forte. Ela falou, não, mas eu achei. Como é que você acha? Como é que você acha uma coisa e você já julga e condena? E você já estabelece? E olha que eram tão poucas palavras, mas aquela pessoa estava carregada de sentimentos, ela estava pressionada, ela não estava bem. Então, qual foi a interpretação que ela deu com relação àquilo? Foi algo que foi difícil para ela alimentar daquela palavra, porque ela não estava bem. E quando eu vi, eu já entrei em contato e já conversei. Falei, o que você entendeu disso? O que eu queria dizer para você? A Bíblia fala, sede o quê? Prontos para ouvir, tardio no falar. Quando você não entender bem aquilo que disse, ou quando você sentir aquilo, acho que isso aí falou para mim, ou foi alguma alfinetada, ou não gostei do que disse. Seja pronto para ouvir. Entre em contato com essa pessoa e fale assim, o que você quis dizer com isso? O que você falou com essa palavra? Me explica melhor. Ao invés de você responder ali naquele momento, às vezes aquilo que não deveria falar. E as palavras são como penas lançadas. Tinha uma historinha de um homem que ele pegava as penas e ele ia lançando como as palavras. E chegou um momento, ele foi ao pastor dele e falou, olha, tem muitas pessoas que estão, assim, falando que eu tenho uma dificuldade de relacionar. E o pastor virou assim, sabe aquelas penas que você vai liberando? Que você gosta de subir ali no monte, liberando aquelas penas, elas vão voando? As palavras são como aquelas penas. Ele falou assim, vai lá e tenta recolher cada pena que saiu. Tenta recolher cada pena que foi liberada. Assim são palavras. Às vezes, nós não vamos conseguir recolher algumas palavras. Então, a gente precisa parar, pensar, contar até 10, refletir e falar a verdade, a vida e aquilo que é o caminho certo. Então, cuidado, que a nossa língua venha ficar aí dentro da boca, que ela não seja tão grande, que a nossa boca não dê conta de segurá-la. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, hoje, que às vezes recebeu uma palavra que te machucou. Uma palavra que veio entristecer o seu coração. Às vezes você não esperava essa palavra dessa pessoa e ela trouxe uma palavra que te atingiu. Então eu quero orar abençoando a sua vida. Eu quero orar porque muitas vezes as palavras vêm
Mas não é porque às vezes você está merecendo aquilo. Às vezes é a pessoa que falou que não está bem. E aquela palavra vai carregada daquilo. E às vezes quem recebe tudo e se assusta. Pai, eu quero colocar a vida de cada um que nos assiste. Cada um que está ouvindo essa palavra e que às vezes foi machucado ou foi magoado por uma palavra que entrou ali no coração. E essa palavra não sai, fica ali batendo no coração, batendo na cabeça e tentando trazer o quê? Contaminar o coração de quem assiste. Deus, eu oro pedindo que o Senhor esteja transformando essa palavra, aliviando esse peso e trazendo entendimento para quem recebeu da condição atual de quem liberou a palavra. Que o Senhor venha nos mostrar ali e que possamos sim, porque com a nossa boca nós falamos aquilo que está no nosso coração. E às vezes as nossas palavras, as palavras são duras porque o nosso coração é duro. Às vezes o nosso coração é ferido, o nosso coração está machucado. E aí nós falamos aquilo que está nele. Eu venho pedir que o Senhor venha curar corações também, nesse tempo. Venha transformar corações. Venha trazer ali o bálsamo do Senhor. Venha fechar as feridas dos corações. Porque a tua palavra diz que de tudo aquilo que se deve guardar, que nós devemos guardar o nosso coração. Porque do nosso coração é que procede a fonte de vida. E se não temos conseguido fazer com que essa fonte de vida, ela continue a jorrar dentro de nós, é porque a morte tem prevalecido. Então que o Senhor venha arrancar toda morte, toda palavra que trouxe morte, toda palavra que tentou impedir que essa fonte permanecesse e prevalecesse no coração de cada um que assiste. Eu abençoo a vida de cada um com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. E que nós venhamos, sim, ser pessoas que trabalham mais ali para ouvir e tardio no falar e no irar. Infelizmente, muitas falas, elas têm saído com muita ira. E isso não é bíblico. Deus, obrigada. Eu abençoo cada pessoa que está ali num leito de hospital, que está ali dentro de uma penitenciária, que está ali dentro de um hotel, que está vivendo uma situação difícil. Que o Senhor, que é onipresente, alcance cada um nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Eu quero aproveitar hoje, eu quero mandar um beijo aqui de aniversário. Hoje é aniversário de uma ovelha minha, querida Janaína. Um beijo, minha linda, Deus te abençoe, parabéns, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a sua vida. Você é muito especial para Jesus e muito especial para mim também. E eu quero aproveitar e deixar um beijo aí para todas as minhas guerreiras. O culto ontem foi maravilhoso, estava cheio de mulheres e prepara aí, terça que vem nós vamos ter festa na Lagoinha Castelo. Eu vou estar avisando aqui, tem festa na Lagoinha Castelo terça que vem. Então, não deixe de ir e vá com uma roupa de atividade física, uma blusa grande e uma calça, leg ali com o seu tênis, porque nós vamos ter uma programação intensa, incluindo atividade física. Outubro Rosa, a gente tem que cuidar aí de todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.